Olá pra você que me assiste aí do outro lado da telinha, tudo bem com você? Gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Resolvi fazer um bate-papo com vocês, uma retrospectiva do meu ano de 2016. A gente tá aí no final do ano, aquele tempo que você começa a pensar que roupa vai usar nas festas, aquele tempo que você começa a pensar em tudo que aconteceu no seu ano aí ao longo do seu ano. E comigo não é diferente, né, gente? Começo de ano, assim, pra mim, sempre foi como se fosse um recomeço, sabe? Não que, tipo, ai, tudo vai melhorar agora só porque tá acabando o ano e começando o outro. Não, não é isso. Mas eu sempre levei o final do ano como uma coisa assim que eu podia pensar em tudo de errado que eu fiz pra no outro ano melhorar, com pensamentos mais positivos, com atitudes melhores. E esse ano isso tá muito mais forte pra mim por conta de tudo que eu passei nesse meu ano aí de 2016, que foi punk esse ano. Esse 2016 aí não tava pra brincadeira. Quem me conhece sabe disso. E assim, é muito difícil pra mim chegar aqui e conversar sobre isso, mas eu tô usando isso até mesmo como uma terapia pra mim, porque eu sou uma pessoa que tem os sentimentos muito, não que os sentimentos são fechados, mas eu não consigo expressar meus sentimentos nem para as pessoas mais próximas de mim. Tipo, eu converso com as pessoas sobre tudo que aconteceu na minha vida nesse ano aí, porém, eu não consigo falar sobre os meus sentimentos. E isso faz mal pra mim, isso não é bom pra ninguém ficar remoendo essas coisas. E eu quero falar, sabe? Só quero falar. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque quem sabe conversando com a câmera aqui, falando com vocês, eu não consiga conversar um pouco, falar um pouco sobre o que eu senti esse ano. E vocês ficar sabendo um pouco aí da minha história, né? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Não sei o que vai sair, gente, eu tô gravando hoje a introdução primeiro. Nos outros vídeos eu sempre gravo a introdução por último, mas hoje eu estou gravando primeiro, porque eu quero que seja o mais natural possível. Não ensaiei nada pra falar aqui, então vamos ver no que isso vai dar, né? Vamos começar aí por janeiro. Eu já falei pra vocês que eu tive uma filha lá no vídeo de 50 fatos sobre mim. E em janeiro ela fez um aninho, no dia 18 de janeiro. E assim, eu tava planejando desde que eu engravidei já a festinha dela, planejando o tema, planejando tudo. E aí em janeiro eu comecei a preparar tudo, gente. Eu fiz tudo, tudo, tudo. Desde decoração, as comidas, eu, minha sogra, minha cunhada fizemos. A gente fez tudo. E aí eu comecei a me preparar pra essa festa e tal. E aí no dia 18 ela fazia um aninho e caía acho que durante a semana. E aí no sábado ou é domingo, não lembro direito, a gente ia fazer a festinha. A gente convidou os amigos mais próximos e tal. E marcou a festinha. Só que aí quando ela fez um aninho, acho que foi até no dia seguinte que ela fez um aninho, ela acordou um pouquinho ruim. Aí a gente pegou e levou ela pro médico, porque como ela já tinha a saúde um pouquinho debilitada, qualquer coisinha a gente já levava ela pro médico. Aí ela acordou um pouquinho ruim, a gente pegou e levou ela pro médico. Chegando lá, a médica falou que era dor de garganta. Aí tá bom, passou um antibiótico lá pra dor de garganta. E a gente foi pra casa. Eu tinha um trabalho, uma cliente pra atender nesse dia. Aí eu peguei e deixei ela com a minha sogra e fui atender essa minha cliente. Quando eu tô lá atendendo a cliente, o telefone toca, meu sogro falando que ia me buscar porque a Valentina tava no hospital. Aí quando ele me buscou, eu já sabia que não era coisa boa. Sabia que ele não ia falar por telefone o que tinha acontecido pra não me deixar preocupada, mas eu sabia que não era uma coisa boa. Então eu peguei, esperei ele me buscou, a gente foi pro hospital e quando chegou lá, eu fiquei sabendo que a Valentina tinha tido convulsões. Minha sogra foi dar um banho nela. E quando ela tava tomando banho, o olhinho dela começou a virar e ela desfaleceu ali na água, foi quase que morreu mesmo. Aí minha sogra correu pro portão, o meu tio tava chegando na casa dela na hora, graças a Deus. Ela correu pra lá, ele ligou pra polícia, a polícia veio correndo, pegou eles e saiu com a sirene pro hospital mais próximo. Aí, quando eu cheguei lá, ela já tava bem. Tava dormindo, bem assim, entre aspas, né? Tava dormindo, mas já tava recuperada. Mas quando ela chegou lá, o médico disse pra mim depois que ela tava praticamente morta já. E aí, a partir desse dia, começou
a nossa maior luta, assim, né, no caso dela. Porque aí, a partir desse dia, ela não parou mais de ter convulsões. Aí, a gente fez, ela ficou internada, acho que 1 ou 2 dias. E, assim, os médicos não se esforçavam pra tentar descobrir o que ela tinha, sabe? A gente não sabia o que fazer, corria atrás, mas não sabia o que fazer. Primeiro, aí ela ficou internada uns 2 dias e a gente fez a festinha dela, né? Porque já tava tudo pronto e, assim, pra mim aquilo era uma vitória, tá fazendo a festinha dela, por tudo que ela passou naquele 1 ano de vida dela foi a maior vitória pra mim. E aí a gente fez a festinha dela, ela já tava um pouquinho melhor, a gente pensou que não tinha sido nada aquela convulsão, mas não foi convulsão febril, gente, ela não estava com febre quando ela teve a convulsão. Porém, a gente pensou que tinha sido aquela vez só e passou, porque os médicos não passavam nenhuma informação direito pra gente. A gente não é médico, a gente não entende mãe de primeira viagem. Então, na nossa cabeça já tinha melhorado, a gente fez a festinha dela e tal. E aí, depois disso, não parou mais de ter convulsões. Depois da festinha dela, assim, na outra semana já, ela já começou a ter mais convulsões. E a gente corria pro hospital com ela quando ela tinha convulsões, chegava lá, os médicos davam remédio para parar a convulsão e só isso, mandava a gente passar com um neuro, pronto. E a gente tentando marcar com o neuro, o convênio não liberava para passar logo com o neuro, não tinha vaga, só tinha para depois de sei lá quantos meses. E a gente correndo atrás disso, tal. E aí, isso a gente já tava um tempão aí só passando em médico pra descobrir o que ela tinha, que ela tinha vários problemas. E a gente passando em médico e tal, e ninguém agilizava nada pra gente, sabe? A gente que tinha que correr atrás de tudo. Era todo dia indo em médico, todo dia ligando no convênio pra ver se conseguia marcar um neuro e nada, nada, nada. Assim, gente, os fatos, as datas, a ordem dos acontecimentos ficam um pouco confusas na minha cabeça, porque foi tanta coisa que eu não consigo lembrar de tudo certinho. Eu lembro tudo que aconteceu, só não lembro na ordem certinha. Mas eu lembro que a gente conseguiu passar num neuro. O neuro passou fenobarbital pra ela tomar, porque ela tinha mais de 20 convulsões por dia. E assim, ela começava a tremer. Era tipo assim, gente, não tinha descanso, não dormia, porque ela tinha muitas convulsões durante a noite. Os médicos não queriam internar ela. Ela ficou internada 2 vezes por conta da convulsão, porém, nada. Não fizeram um exame para descobrir o que ela tinha, fizeram só exames de sangue, mas não fizeram exames da cabeça, nada disso, sabe? O único exame da cabeça que ela fez foi quando ela foi no neuro, que aí foi constatado que ela tinha... o nosso cérebro, se eu não me engano, não sei direito explicar, mas o nosso cérebro ele é encaixadinho certinho no nosso crânio. E o dela tinha um espaço de alguns centímetros entre o cérebro e o crânio. E aí foi a única coisa que descobriu, mas o médico também falou que isso não era o que estava dando as convulsões nela, não tinha nada a ver com os problemas dela, ele falou. Aí a gente continuou correndo atrás, ele pediu mais alguns exames pra gente fazer. E aí foi passando os dias e a mesma coisa, ela tendo convulsão, nem o remédio fenobarbital não controlava as convulsões dela. E a gente ia no neuro, ele aumentava a dose do remédio e nada controlava as convulsões dela. Aí quando foi no dia 17 de março, eu fiz 21 anos. E quando foi no dia 17 de março, eu fiz 21 anos. E aí, alguns dias depois, acho que 1 ou 2 dias depois, ela começou a passar muito mal, ter convulsões direto, assim. Eu fui dormir na casa da minha mãe com ela, porque assim, eu não dormia de noite, que era convulsão de noite. Era menos de 5 minutos outra convulsão. E aí eu fui dormir na casa da minha mãe pra ela me ajudar um pouco com ela, pra ela ficar um pouco com ela pra dormir. E aí ela começou a passar muito mal durante o dia. E a gente decidiu levar ela no médico. Eram muitas convulsões mesmo. Aí a gente levou ela no médico, chegando lá, eles queriam internar ela, porque além dela estar tendo muitas convulsões, ela tava com um pouquinho de pneumonia. Isso, gente, a gente tava indo no médico a semana inteira, e eles fizeram 2 chapas no médico quando a gente foi, e não constatou nada. E nesse dia foi de um dia pro outro. Num dia a gente fez chapa, no outro dia ela passou mal, a gente foi no médico de novo e constou pneumonia, sendo que no dia anterior não tinha constado nada, sabe? Eu não sei se
se fizeram o exame errado no dia anterior, não sei o que aconteceu. Não sei se pneumonia dá assim de um dia pra noite, mas foi o que aconteceu. E aí, eles internaram ela direto na UTI, porque ela tava muito mal. E ela ficou na UTI acho que uma semana, mais ou menos, aí eu não lembro direitinho. Aí ela ficou lá no primeiro dia, assim, ela tava até que bem, tendo bastante convulsão ainda, mas ainda tava acordada e tal. Só que a pneumonia começou a piorar. Nenhum remédio melhorava. Então eles decidiram entubar ela, porque também ela, na hora que eles iam tirar sangue, fazer os procedimentos nela, ela esperneava demais. Então eles resolveram entubar ela pra não ter tanto desconforto assim pra ela. E colocaram sonda nela pra ela fazer xixi e tudo. E aí ela ficou uma semana assim e nada melhorava, nada melhorava. Começou a dar derrame pleural nela, que é quando a água vai pro pulmão. E assim, a médica me explicou que por conta do sopro no coração dela que ela tinha, ele jogava água pro pulmão dela. E aí o remédio nunca fazia efeito, porque além da bactéria que ela tava assim, muito forte, o coração ia jogando água pro pulmão e nunca fazia o efeito. Então, não tinha como ela melhorar. Eles tentaram fazer de tudo, assim, e não tinha como ela melhorar. E aí, no dia 26 de janeiro, ela veio falecer. A gente tava no dia 25, eu tinha ficado com ela durante o dia. E aí, eu sempre vinha pra casa pra minha sogra ficar com ela durante a noite, porque senão eu não tinha como dormir. Então, minha sogra ficava em casa durante o dia descansando e ia à noite pro hospital, ou a minha mãe às vezes. Meu marido nos fins de semana, quando ele não trabalhava, ele ia também. Durante a semana ele visitava ela todo dia, mas pra dormir ele ia só mais nos fins de semana, que pra não desgastar muito dele, que ele precisava trabalhar, né? E eu ficava durante os dias com ela. E a gente ficava assim, revezando, eu, minha mãe, minha sogra, meu marido. E aí a gente foi pra igreja no dia 26. E depois disso a gente foi se encontrar com o pessoal da igreja na casa da minha mãe e do meu pai pra gente fazer uma oração pra Valentina. E aí, no meio da oração, minha sogra ligou falando pro meu sogro que era pra eu ir pro hospital porque tinha acabado de dar uma parada na Valentina e eles tinham conseguido ressuscitar ela, mas que era pra eu ir pro hospital. E aí eu saí lá no meio da oração mesmo, fui correndo pro hospital com meu marido. E chegando lá, eu entrei, troquei de lugar com a minha sogra, que na UTI só pode ficar uma pessoa, troquei de lugar com a minha sogra, meu marido também viu ela. Aí eu fiquei lá com ela e começou a dar outra parada cardíaca nela. Acho que é esse o nome, né? Quando o coração para. E aí começou a dar outra parada cardíaca nela, os médicos me tiraram correndo da sala, me pediram pra sair dali. E aí conseguiram reanimar ela de novo. E aí pensei que tinha melhorado, a saturação dela subiu lá em cima. Pensei que tinha melhorado, que não ia acontecer mais aquilo. Mas aí de repente eu olhei lá no monitor e a saturação começou a baixar de novo. Eu chamei a médica já me pediu pra sair da sala de novo, porque já começou a dar outra parada nela. E eu fui no banheiro e comecei a orar. Aí eu falei pra Deus que eu não queria mais ver minha filha sofrendo daquele jeito. Que eu queria que Deus libertasse ela de alguma forma. Se não fosse materialmente, que Deus levasse ela, que eu não queria mais ver ela sofrendo. Que eu ia aguentar, eu só não queria mais ver ela sofrendo. E assim, todas as vezes que ela ficou internada, um dia eu faço um vídeo explicando melhor sobre a vida dela. Todas as vezes que ela ficou internada, a gente sempre pedia para Deus libertar e Deus sempre libertava. Mas Deus nunca falou para mim que a filha era minha, que ele ia libertar ela das enfermidades dela. Nunca, nunca. Por isso eu nunca me revoltei com Deus, eu nunca achei que Deus me enganou, que Deus me deu uma coisa que depois ele ia tirar de mim e tal. Nunca fiquei brava com Deus por conta dele ter levado a Valentina. Porque eu sei que Deus nunca me enganou. E foi só no momento que eu e meu marido entregamos ela na mão de Deus
que ele levou ela, porque todas as vezes que a gente tinha pedido pra ele libertar, pra ele não levar ela, ele libertou, porque já tinha acontecido várias coisas que ela poderia ter morrido antes disso. E aí nessa vez, quando a gente já não aguentava mais, que a gente viu que ela tava sofrendo demais, a gente pegou e entregou ela na mão de Deus. E aí, quando a médica saiu do quarto, a médica veio e falou pra mim que ela não tinha aguentado, que eles não tinham conseguido ressuscitar ela de novo. E a médica veio e me deu um abraço. E, gente, eu não sei explicar o que eu senti naquele momento. De verdade. Eu não consigo explicar qual foi o sentimento que eu tive. Senti muita tristeza, mas ao mesmo tempo foi um alívio, não por mim. É claro que eu tava sem dormir, eu tava cansada, tudo, não aguentava mais aquilo. Mas o alívio não foi só por mim, o alívio foi por ela, por eu perceber que ela não ia mais sofrer dali em diante, sabe? Que eu não ia mais ver ela sendo furada, chorando, que eu não ia mais ver ela sofrendo, sentindo dor. Então, ao mesmo tempo que foi uma tristeza muito grande, foi um alívio e foi uma mistura de vários outros sentimentos ao mesmo tempo que eu não sei explicar pra vocês até hoje o que eu senti. E assim, eu não quero focar muito nessa parte triste aqui nesse vídeo. Eu tô só explicando pra vocês o que aconteceu no meu ano, mas eu não quero de forma alguma passar um vídeo triste pra vocês. Então, a médica me abraçou ali e eu fiquei paralisada, sem saber o que eu tava sentindo, não conseguia chorar. E aí meu marido, meu sogro, minha sogra, todo mundo subiu depois disso. Eu contei pra eles o que tinha acontecido e tal. E eu não conseguia chorar, sabe? No velório dela também eu não conseguia chorar. Gente, tinha 1 milhão de gente no velório dela, tava muito cheio. O pessoal do lugar lá do Alfa Campus falou que nunca tinha havido um velório tão cheio igual o dela, nem o de gente importante, de políticos que já tinham sido enterrados lá. Nunca tinham visto um velório tão cheio. Foi muita gente, ela foi muito honrada porque ela foi muito amada também. Então, assim, foi muita gente. E no velório eu tava assim, não sei se eu tava em choque, não sei o que eu tava sentindo, mas eu tava paralisada, sabe? Eu não conseguia chorar, não conseguia nada. Tava ali, só tava ali. E aí depois disso começou uma luta meio que interna comigo, sabe? Porque eu não sabia o que eu sentia. E aí uma rotina de um ano inteiro que eu tinha com ela foi quebrada. E eu tinha que descobrir o que fazer da minha vida, porque eu não tava trabalhando. Eu tinha uma rotina certinha com ela, que eu acordava, ela acordava comigo, 11h30 eu almoçava, porque era o horário que ela dormia. Depois disso eu dava comida pra ela, mais tarde eu dava um lanchinho pra ela, à noite eu dava a janta dela. E eu não tinha tempo pra fazer nada pra mim, nada pra casa, e era só viver pra ela. E aí eu tinha que descobrir como viver pra mim, sabe? E não foi fácil em nenhum momento. Fui voltando a me descobrir e continuei vivendo. Fui descobrindo como era viver sem ela de novo. E lidando com aquele sentimento de saudade que eu nunca tinha lidado tão forte com esse sentimento antes. Eu já tinha perdido minha avó e meu avô antes, mas eu nunca fui assim sentimental, sabe? De nossa, que saudade que eu tenho. Porque a minha avó e meu avô, eu cresci acostumada com eles longe de mim. Eles moravam lá na Bahia, então eu só via eles uma vez por ano. Então eu já estava acostumada com a saudade deles. Eu não sentia tanta saudade. É claro que eu sentia falta deles e tal, mas não era aquela saudade, sabe? E já da minha filha foi diferente. Ela tava comigo 24 horas por dia. Então foi uma falta muito grande que eu senti dela. E eu tive que aprender a lidar com esse sentimento, tive que aprender a lidar com tudo. Eu tive raiva, sabe? Não de Deus, nunca tive raiva de Deus, porque eu não sirvo a Deus só pra Deus me dar algo em troca. Eu sirvo a Deus realmente por amar a Deus. E eu nunca tive raiva de Deus por tudo que aconteceu, porque eu sei que Deus não teve culpa, Deus não era obrigado a libertar ela. E eu não quero entrar nesse assunto de religião, mas eu nunca senti raiva de Deus, só isso que eu quero falar. E assim, mas eu senti raiva das pessoas, sabe?
Eu sentia raiva quando alguém chegava pra falar sobre ela comigo. Eu sentia raiva de ver as pessoas. Às vezes eu via alguma mãe tratando seu filho mal, eu sentia raiva daquela pessoa, mas era raiva mesmo, sabe? Eu não demonstrava, mas por dentro eu tava me corroendo. E eu sentia raiva, às vezes, das pessoas mais próximas de mim, por comentar alguma coisa. Por ver que as pessoas sentiam falta dela, eu tinha raiva das pessoas, sabe? Eu não sei explicar por que desse sentimento, mas o luto é uma coisa estranha. Cada pessoa passa o seu luto de uma forma. E o meu foi desse jeito, gente. Eu senti raiva, simplesmente, sabe? Porque eu não sabia lidar com aquela falta. Aí eu não queria falar dela. Tinha raiva quando as pessoas falavam. Tinha raiva quando as pessoas não falavam. E só tinha raiva. Nossa, mas é que assim, tem gente também que é sem noção. Teve gente que chegou e perguntou pra mim se eu tinha superado. Já não fazia nem 2 meses que ela tinha falecido, e a pessoa chegou em mim e perguntou se eu já tinha superado. E, gente, a perca de um filho, de um ente querido, é uma coisa que você nunca supera, é um luto que você leva pro resto da sua vida. Você só aprende a conviver com aquilo. Você não supera isso. E alguém chegar em mim e perguntar se eu tinha superado, é muita cara de pau, sabe? E eu tive que aprender a lidar com essas pessoas, com esse tipo de pessoa que só fala merda. E eu fui aprendendo a lidar com tudo isso, gente. E fui, assim, tendo que aprender a ser feliz com aquilo que eu tava tendo no momento, sabe? Eu não queria ser uma pessoa triste, eu não queria entrar em depressão. E eu falei, não, eu não vou deixar que isso aconteça comigo, eu não vou deixar que eu seja uma pessoa triste. Eu sempre fui feliz, mesmo com todas as dificuldades que ela tava passando na vida dela. Eu sempre fui feliz, eu sempre arranjei um motivo pra sorrir. Eu pegava sempre as pequenas coisas e fazia essas pequenas coisas se tornarem grandes para que eu fosse feliz, porque eu não aceito que eu seja uma pessoa triste. E não foi diferente depois que ela faleceu. Por muitas vezes a tristeza quis me pegar assim, me colocar para baixo, e eu não deixei, eu falei, não, eu não aceito. É claro que teve momentos de desespero, momento que eu achei que eu não ia aguentar. Mas eu tirava força, sei lá da onde que Deus me dava força. E eu consegui ser feliz por esse ano aí. Me emociono. Porque eu nunca falei disso em voz alta, sabe? E hoje, falando disso, eu olho pra trás por tudo que eu passei e eu vejo o quanto que eu me superei, que eu achava que eu nunca ia ter uma força dessa. E eu me superei até pra mim mesma, sabe? Eu tive uma força assim fora do normal pra conseguir ter alegria, ter felicidade no meio de tudo que eu tava passando, de todos aqueles turbilhão de sentimento. Pegar a alegria nas pequenas coisas e fazer delas grandes não é fácil, gente. E eu consegui, eu venci. E hoje, olhando pra trás, eu fico muito feliz porque eu vejo que eu tenho uma força que eu não sabia que eu tinha. E eu sinto sim orgulho de mim, não é feio falar isso, mas eu sinto orgulho de mim por tudo que eu passei e pelo jeito que eu tô hoje, por não estar aí uma pessoa que só chora, que vive infeliz, sabe? Eu construí minha felicidade. Então, eu tenho muito orgulho disso. É claro que eu não julgo quem passa por um luto e não consegue superar isso assim. Não superar o luto, mas superar a tristeza, sabe? Assim. Mas eu tô fazendo esse vídeo assim até, quem sabe eu não consigo ajudar alguém, né, sei lá. Mas, sim, eu sinto orgulho de mim por tudo que eu passei e por como eu estou hoje. E assim, esse ano aí teve muitas tristezas, foram inúmeras as tristezas, mas teve muitas alegrias também, teve muitas amizades novas que eu criei. Teve muita coisa boa, muitos sorrisos, muitos momentos de alegria, por mais pequenos que eles fossem, por mais rápidos que eles fossem, mas teve sim. E eu sou muito grata a Deus por isso. Grata aos meus amigos, meus familiares, por tudo de bom que eles fizeram por mim, por toda a força que me deram. E eu nunca vou ter palavras suficientes para agradecer. Então, continuando assim, o que aconteceu em 2016... Depois que ela faleceu, como eu falei, eu tive que descobrir o que eu ia fazer comigo, né? Porque eu não sabia mais cuidar de mim.
Então, depois de acho que uma semana que ela faleceu, eu já comecei a trabalhar. Uma amiga minha que tem um salão e ela tava precisando de recepcionista. Então ela pegou e me chamou pra trabalhar lá, pra eu não ficar em casa sozinha, né, pensando merda o dia inteiro. E isso, assim, foi uma coisa que me ajudou muito. Então eu agradeço muito a ela por ter me dado essa oportunidade. Eu fiquei lá, acho que uns 2 meses, se eu não me engano. Não lembro, gente, mas eu fiquei pouco tempo. Mas mesmo assim foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu não fiquei em casa, só eu e meu pensamento. E isso me ajudou também a não ficar só entrando em tristeza, sabe? Então, eu não fiquei parada, eu fui, trabalhei, distraí minha cabeça, pensei em outras coisas além daquilo que eu tava vivendo. E isso me ajudou muito. Depois de um tempo eu saí do salão, fiquei um tempo em casa, sem serviço. E também foi bom, porque assim, eu pude pensar em mim, pensar no que eu ia fazer, criar metas, criar planos pra minha vida, ver o que eu queria da minha vida dali por diante. E foi muito bom pra mim também, que eu descobri como era ficar sozinha comigo mesmo, mais uma vez, sabe? Então foi bom. E claro, muitas vezes eu me desesperei, eu pensei que eu não ia aguentar, eu pegava as coisas dela, chorava, mas eu fui seguindo, eu fui vivendo, eu fui criando minha felicidade e eu fui aguentando. Deus foi me dando força. E agora no final do ano eu consegui um serviço no shopping. E tô indo, gente, tô batalhando a cada dia pra conseguir construir ainda mais a minha felicidade. Agora a gente tá com a cabeça no lugar e a gente vai continuar batalhando pra colocar tudo no lugar. E agora esse 2017 aí que tá chegando, a gente vai batalhar ainda mais pra conseguir fazer dele um ano melhor do que esse que passou. E é essa mensagem que eu quero passar pra vocês, sabe, gente? Nada cai do céu e nem a felicidade não cai do céu na nossa mão. Então, seja feliz, batalhe, não fique esperando que uma coisa boa aconteça na sua vida para que você seja feliz. Seja feliz, pega as pequenas coisas e faça delas grandes, gente. Eu nunca vou cansar de dizer isso, porque a gente tem sim que pegar aquelas pequenas coisas e fazer delas coisas enormes, para que a gente possa ser feliz, porque a felicidade é construída, a felicidade não cai do céu. Não adianta você ficar esperando que a sua vida mude, que não vai mudar se você não tomar uma atitude, se você não ter um pensamento positivo, uma atitude positiva. Então é isso que eu quero passar aqui pra vocês nesse vídeo também, sabe? Batalhe pela sua felicidade, não espere que Deus traga ela e coloque na sua mão, entendeu? Nada nessa vida é dado de graça. Tudo você tem que batalhar, você tem que sofrer, porque é pra lá na frente, quando você olhar pra trás, você sentir orgulho de você, você ver que tudo aquilo que você passou valeu a pena, porque você vai ter algo melhor por aquilo, por conta daquilo que você passou. Você vai ter o seu interior melhor, mesmo que o lado de fora não pareça estar melhor, o seu interior vai estar melhor, sabe? Você vai ser uma pessoa melhor por conta de todos os problemas que você passou. Porque hoje eu sei que eu sou sim uma pessoa melhor por conta de tudo que eu passei. Eu aprendi muito. Minha filha passou assim na minha vida pra me ensinar muita coisa. A morte dela me ensinou muita coisa. Sabe, é pesado dizer isso, mas é verdade. A morte dela me ensinou muita coisa, porque o que eu aprendi sobre a vida, o que eu aprendi sobre mim mesma depois dela ter falecido, foram muitas as coisas, sabe? E assim, foram coisas que só me fizeram crescer internamente. Só fez eu amadurecer mais. Só fez coisas boas sobre mim melhorarem. A vida é tão curta, sabe? E agora eu sei disso mais ainda. A qualquer momento alguma coisa pode acontecer e você não estar mais aqui. Então vive intensamente os momentos que você tem aqui, sabe? Seja feliz, ame, brinque, sorria, gargalhe, faça coisas que te façam feliz, tenha seus momentos de lazer além dos seus momentos de trabalho, porque você tem sim que trabalhar para ter dinheiro, mas você tem que ser feliz. Seja feliz trabalhando, seja feliz fazendo tudo que você faz, limpando a casa, tudo, gente. Arranje um motivo para ser feliz em cada coisa. Não deixe que a tristeza te pegue. É claro, a gente precisa da tristeza para reconhecer a alegria.
Então todo mundo vai ter um momento de tristeza. Eu vou ter muitos momentos de tristeza nesse ano de 2017. Vou ter muitos momentos que eu vou sentir saudade. Eu sinto saudade todos os dias. Mas a gente tem que pegar e tentar ver alegria. Se esforcem, gente, porque nada vai cair do céu na sua mão. Então é isso, gente. Que hoje só pra contar um pouquinho pra vocês do meu ano de 2016, fazer uma retrospectiva aí do meu ano. E eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, porque assim, eu não sei agradecer pessoalmente, eu não sei falar dos meus sentimentos, como eu já falei aqui, pessoalmente com alguém, mas eu queria agradecer aqui a minhas duas mães e meus dois pais, que é minha mãe, minha sogra, meu pai e meu sogro, por tudo que eles fizeram por mim nesse ano, e em toda a vida da minha filha, em todo o tempo que eu estou na vida deles, por tudo que eles já fizeram por mim, porque não foi pouca coisa, gente. Eles me ajudaram muito nessas provas aí que a gente passou esse ano. Me ajudaram muito mesmo, de todas as formas, seja correndo comigo com a minha filha pro hospital todas as vezes que eu precisei, me ajudando a comprar remédios, e também tentando me fazer feliz, que eu sei que eles muitas vezes esconderam a tristeza deles para tentar me fazer feliz. E eu agradeço muito isso. Queria agradecer também ao meu marido, que, gente, é quando a gente passa essas coisas que a gente vê que realmente ama. E depois de tudo isso que a gente passou, a gente ainda tá junto e firme aí, mesmo com tanta turbulência aí na nossa vida em 2016. E muitas vezes a gente, com tanta raiva dentro de nós, não conseguia segurar dentro da gente e acabava descontando um no outro, porque era a pessoa que estava mais próxima ali. E eu não tenho vergonha de falar isso pra vocês, porque é a verdade, gente, é o que acontece quando a gente passa por dificuldades. A gente sempre desconta nas pessoas mais próximas. Mas isso não quer dizer que a gente não ame, pelo contrário, hoje eu amo ele muito mais do que antes, porque depois de tudo que a gente passou junto, a gente ainda tá junto, se amando, sendo feliz um com o outro, mesmo com todas essas turbulências na nossa vida, o amor tá maior a cada dia. E eu amo muito ele, agradeço muito por toda a força que ele me deu, por todas as vezes que ele segurou a minha mão, que ele me abraçou, quando eu pensei que eu não ia aguentar. Porque assim, ele é a única pessoa que eu conseguia assim desabafar ainda um pouquinho. Eu não conseguia desabafar muito com ele, mas ainda um pouquinho eu conseguia me desabafar com ele. E ele me ajudou muito, mesmo ele estando sentindo uma dor igual a minha, ele me ajudou. Então, amor, te amo muito, muito obrigada por mais esse ano ao meu lado e por tudo de bom que você tem feito por mim, por todos os abraços que você me deu. E eu queria agradecer uma amiga em especial, porque assim, teve muitas pessoas que passaram pela vida da minha filha que eu sei que amaram muito ela. Mas essa pessoa, assim, ela entrou na minha vida de repente, foi entrando aos pouquinhos, assim, e ela amou minha filha de uma forma que acho que nenhuma pessoa que não era da família amou tanto a minha filha quanto ela. Assim, eu tenho muitos amigos para agradecer, mas se eu fosse agradecer a todos, amigos e familiares, eu ia ficar mais de uma hora aqui, mais de um dia só gravando vídeo. Então eu resolvi agradecer essa pessoa em especial, porque as coisas que ela fez me marcaram muito quando minha filha estava viva. E eu me emociono também de falar. Eu queria agradecer a Jéssica, minha amiga que eu conheço faz pouco tempo. Ela amou minha filha de uma forma, ela me ajudou tanto. Tinha dias que ela vinha aqui visitar a Valentina e eu tava sozinha com ela. E eu tinha um monte de coisa pra fazer aqui em casa, tinha roupa pra passar. E a Valentina não ficava com ninguém, ela só ficava comigo. Mesmo assim, ela vinha sempre aqui ver ela. E aí, quando ela chegava aqui, eu falava, Jéssica, fica aí com a Valentina pra fazer alguma coisa. Ela ia tentar ficar com a Valentina, mas a Valentina só queria eu. Então, o que ela fazia? Kedma, fica tranquila, cuida dela que eu vou passar sua roupa. E sabe, assim, isso não tem preço, gente. Ela me ajudou muito. Então, Jéssica, eu te agradeço muito. Porque eu sei que nada do que você fez era a sua obrigação.
a gente não é nem da sua família. Hoje eu te considero da minha família, mas você nem me conhecia direito e você veio aqui e me ajudou muito, muito. Mesmo que foram coisas pequenas, sabe? Mas pra mim foi muito grande, porque era o que eu tava precisando naquele momento. E eu te agradeço por todo o carinho que você deu pra minha filha, que eu sei que depois que ela faleceu, alguma coisa dentro de você também quebrou. Então, eu percebi que você também não foi mais a mesma depois que ela faleceu. Então, eu te agradeço muito por todo o carinho, por tudo de bom que você fez por nós nesse ano. E saiba que eu te amo muito também e que eu te considero, sim, como uma irmã pra mim. Porque eu acho que família é isso, gente. Família é aquele que te ajuda no momento que você precisa. Então é isso, eu vou parar com esse vídeo, senão eu não vou conseguir mais parar de chorar. Mas tem muitas pessoas pra me agradecer, então eu vou agradecer agora coletivamente a toda a minha família, toda a família do meu marido, que também é minha família, por tudo que vocês fizeram, por toda a ajuda que vocês nos deram. Vou agradecer também a todos os nossos amigos. Gente, ganhei muitas amizades nesse ano. Muitas amizades mesmo, e eu agradeço muito de coração por toda a ajuda que todos os meus amigos me deram. Da forma de cada um, eles souberam me ajudar, e eu agradeço muito a todos, porque foi por causa de vocês, amigos e familiares, que eu também consegui ter alegrias. Então eu agradeço muito a vocês por terem me proporcionado momentos de felicidade. E é isso, gente, eu espero não ter passado tristeza pra vocês com esse vídeo, porque não era essa a minha intenção, de verdade. Eu espero muito que vocês não fiquem tristes com esse vídeo, porque o que eu quero é mostrar pra vocês que mesmo quando tem tristeza também se tem alegrias e que vocês podem tirar a alegria de qualquer momento. E assim, contar um pouco pra vocês sobre a minha história, porque agora, gente, eu tô começando uma nova etapa aí em 2017 e vou me esforçar muito pra fazer o canal crescer. Ainda tô nessa etapa aí de me descobrir o que eu gosto. Então eu quero fazer vídeos porque é uma coisa que eu tô gostando de fazer, sabe? Eu tô amando fazer vídeos, interagir com as pessoas. E eu tô me descobrindo uma nova pessoa fazendo vídeos, sabe? Eu nunca imaginei que eu teria essa capacidade de chegar a falar com uma câmera e que isso fosse passar para muitas outras pessoas. Então estamos chegando aí em 2017 com essa nova etapa da minha vida. E eu queria que vocês me conhecessem um pouquinho mais, soubessem como foi o meu ano de 2016, como eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, que vou estar mostrando pra vocês aí nos vídeos toda semana. Então, agora em 2017, já vou adiantar aqui pra vocês que a vida tá corrida, que eu não sei se eu vou conseguir gravar 2 vídeos por semana pra vocês, mas toda semana vai ter vídeo, isso eu prometo, toda semana vai ter vídeo, tá legal? Então eu espero muito que vocês tenham gostado e que isso não tenha passado tristeza pra vocês e que sim tenha ajudado vocês de alguma forma aí, tá bom? E contem aqui no comentário o que vocês acharam. Agradeço muito a vocês que estão me assistindo também, pela força que vocês estão me dando aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de curtir o vídeo e se você gostou, compartilha lá nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação do canal, tá legal? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de coração. Desculpem aí pelas lágrimas, pela voz tremida, mas não teve como, gente. Lembrando de tudo que eu passei nesse ano, não tem como eu não me emocionar. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Um beijão e até ano que vem.